E a imprensa já ligou 100% o seu modo golpe. Olha só, tivemos aí uma operação da Polícia Federal mirando aí um esquema bilionário que roubou aí cerca de 8 bilhões de reais de brasileiros, que contribuem para o INSS. Não roubou diretamente do INSS, mas roubou usando o INSS para roubar dinheiro das pessoas. Eu vou explicar aqui como funcionou. Esse esquema começou no governo Temer. Em 2016, o Temer mudou ali uma regra no INSS, porque ele estava ali em vias de aprovar a reforma trabalhista, que ia acabar com sindicatos e associações. Então, ele mudou ali a maneira de contribuição. Isso abriu uma brecha para que associações e sindicatos que quisessem ali fazer uma parceria, entre aspas, com o INSS, pudessem fazer com que as pessoas tivessem ali o seu dinheiro, a sua contribuição para a associação ou para o sindicato, já descontada na folha de pagamento pelo INSS, e não da maneira como era anterior. Quando ele abriu essa brecha, muitos estavam falando, tá acabando ali com os sindicatos e tudo mais, é o que pretendia o Temer. Só que ali abriu brecha para bandidos criarem associações e sindicatos para roubarem dinheiro das pessoas. E aí, obviamente, isso foi se alastrando e foi piorando. Em 2016, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, ninguém fez absolutamente nada quanto a isso. E o esquema foi crescendo e crescendo e crescendo. Em 2023, o governo Lula nomeou o novo controlador-geral da União, que é ministro da CGU, e ele passou a fazer várias investigações. Entre elas, ele passou a investigar aí denúncias de trabalhadores que diziam, olha, está sendo aí retirada do meu salário todo mês, sem a minha autorização, 20, 30, 40, 50, alguns até 100 reais, e eu não autorizei. Para onde está indo essa grana? Não está indo, não é que o INSS está indo para minha aposentadoria, não está. Para onde está indo? A jornalista Hildegard Angel, do 247, ela chegou a fazer um post no dia 2 de janeiro no Twitter, em que ela falou, olha, estão descontando aqui 70 reais por uma associação chamada ABCB, que eu nunca ouvi falar, e sem autorização. Como é que pode? Todos os meses. Mal sabia ela, e nem eu, quando li aquilo no dia 2 de janeiro, que a Polícia Federal já estava investigando. E a Polícia Federal fez uma mega operação, contra mais de 30 alvos aí, e desbaratinou aí o esquema. O esquema usava essa brecha para roubar o dinheiro dos pensionistas. Não era do INSS, era dos pensionistas. E aí descobriu-se o quê? Que um dos chefes do esquema é o presidente que foi nomeado no governo Lula do INSS, que era uma indicação do padrinho político dele, que é o Carlos Lupe, presidente do PDT. Pois bem, o Lula confiou no Carlos Lupe, apesar de que, olha, eu lembro que eu fiz vídeos aqui no comecinho do governo Lula, em 2023, falando, olha, não confie no Carlos Lupe do PDT, porque se ele fosse confiável, ele não ia manter o bandido do candidato dele ali, que fez uma bandidagem na eleição de 2022, que era a linha auxiliar do bolsonarismo. Vamos lembrar que em 2022 o PDT e o Ciro Gomes eram linha auxiliar do Bolsonaro. O Ciro Gomes passou a sua campanha inteira atacando o Lula sem atacar o Bolsonaro. Vamos lembrar disso, tanto é que ele acabou com menos de 3% dos votos. Aí eu penso, você confiaria ao cargo de ministro de uma coisa tão importante que é o INSS, um cara cujo candidato na eleição só atacou você e nem te apoiou no segundo turno? Difícil, né? Ah, Thiago, mas tem que fazer o tomar lá da cá. Sim, eu sou um dos que mais defendo isso. O PDT tem tantos deputados assim para valer isso aí que aconteceu? O PDT não tem outras maneiras de fazer o tomar lá da cá sem dar um ministério tão importante aí para um cara que é um traíra? Pois bem, acontece que a Polícia Federal pegou esse ex-presidente do INSS, né, foi afastado pela Polícia Federal, ele já estava no INSS faz 25 anos. Né, pegaram um cara aí, bandido, e colocaram lá. Não. Ele já estava nesse esquema aí desde 2016. Quando ele foi indicado para a presidência do INSS, não tinha nada contra ele. Um cara aí, procurador do INSS e tudo mais e tal. E aí foi indicado aí pelo PDT, partido do Ciro Gomes, e aí acontece isso. É engraçado que quando começou o governo Lula, eu falei, olha, é difícil que acabe o governo Lula sem alguma denúncia contra alguém ligado a algum ministro, porque o Lula não tem maioria no Congresso, e hoje ficou escancarado, né? Mais de 50% dos deputados assinaram um projeto de anistia, de impunidade para quem tentou matar o Lula. Então você vê aí que mais de 50% dos deputados querem o Lula morto, literalmente morto. Pois bem, e aí eu falei, o Lula vai ser obrigado a dar cargos aí para esse pessoal do Centrão e eles são bandidos. E aí, obviamente, a Globo vai surfar em cima e vai culpar o Lula por tudo. Tudo vai ser culpa do Lula.
Dito e feito, o que eu não esperava é que o maior escândalo viria do PDT, partido do Ciro, e não do Centrão. Se fosse de um ministro aí do Partido Progressista, do União Brasil, de qualquer outra coisa, até falaria, ó, que coisa. Só que não. Teve um ministro das comunicações que foi afastado, mas por um esquema dele ali, que a Polícia Federal descobriu agora, mas foi antes dele ser ministro. Ele, como ministro das comunicações, não tem nenhuma denúncia. A que tem aí de alguém que fez durante o governo Lula, apesar do esquema ter começado no governo Temer e ter se alastrado no governo Bolsonaro, é de ministro indicado pelo PDT, partido do Ciro Gomes. Aí, a imprensa, obviamente, passou aí o dia inteiro detonando o Lula, e para piorar, o governo é muito ruim de estratégia de comunicação. Acontece uma coisa dessas, a primeira coisa que o governo deveria ver é, quando começou o esquema, 2016, tá, o governo Temer, quando esse esquema foi investigado, 2023, quando o Lula entrou, começou a investigar, ficaram quase 2 anos investigando, e aí acabaram com o esquema. Tá bom, então vocês investigaram no governo Lula e acabaram com o esquema. Só que ele começou no governo Temer e se alastrou no governo Bolsonaro. E nem Temer nem Bolsonaro, durante 7 anos, não fizeram nada. Em 1 ano e meio aí de investigação, o governo Lula acabou com o esquema. Senão iam ficar roubando aí décadas, né? Se fosse o Bolsonaro presidente. E aí, o que vem o ministro da Justiça do Lula, Lewandowski, que fala para a imprensa? Olha, a Polícia Federal é republicana e vai investigar todos, doa quem doer, inclusive cortando na própria carne do governo. E ele dá uma fala que o bolsonarismo começou a compartilhar a fala do Lewandowski, como assim, ó, tá vendo? É culpa do Lula mesmo, culpa do governo, ó. Tá cortando na cara, ó, tá vendo? Em vez dele falar, olha, o esquema começou lá, nem o Temer nem o Bolsonaro fizeram nada, chegou aqui o governo Lula, a gente começou a investigar e desbaratinou o esquema. Não. Ele dá uma declaração que pode ser usada, e está sendo usada por toda a oposição para bater no Lula. Eu falo, meu Deus do céu. Aí você pensa, não, mas pelo menos aí o governo entrou com tudo aí na comunicação para bater forte no Bolsonaro, né? Todos quietos, ninguém nem falou do assunto. Só o bolsonarismo, o assunto mais falado de hoje nas redes sociais. É isso, e ninguém ligado ao governo falou do assunto. Só os bolsonaristas batendo forte, o pessoal usando aquela velha tática que nunca deu certo, até hoje não vi dar certo, que é a tática de vamos deixar os bolsonaristas falarem e não vamos desmentir e não vamos contra-atacar. Vamos ficar nós quietos e eles dominando as redes sociais. Pô, estratégia perfeita aí para dar errado. E, obviamente, na imprensa, a imprensa também detonando o Lula. E olha, eu li várias matérias sobre o assunto. Várias. Li mais de 10 matérias sobre o assunto. Só 2 citam que o esquema estava roubando dinheiro, principalmente entre 2019 a 2024. Ou seja, 2019 a 2022, 4 anos do Bolsonaro. Só uma matéria que eu li, e eu só consegui achar essa matéria porque eu fui no Google procurar 2016, e aí essa única matéria falou, ó, o esquema começou em 2016. Caraca, meu. As outras todas culpam unicamente o governo Lula, que é quem investigou e acabou com o esquema. Aí você vê o que acontece, como é que tá o golpismo aí. Enquanto isso, no dia anterior, a Globo passou o dia inteiro achincalhando o Lula. A imprensa deu aí, saiu notícia, foi página inicial do UOL, do Globo, do G1, do Terra, enfim, dos maiores portais, que o ex-ministro das comunicações foi demitido pelo Lula. Tá. Aí o partido dele, que é a União Brasil, que é um partido bem bandido, indicou um deputado para ser ministro das comunicações para o Lula. O Lula ligou para o deputado falou, tô tudo ok, legal, e a Glaze chegou a afirmar ali, ó, já foi indicado ali, ok, o Lula também confirmou, ok. Passadas 2 semanas, o deputado indicado pelo União Brasil não assumiu. E aí ele recusou o convite do Lula para ser ministro. Eu não lembro de outra vez na história do Brasil em que um deputado, recusou o convite para ser ministro, e não qualquer ministro, é das comunicações. E quando eu digo comunicações, não é da comunicação do governo, de rede social, não. Comunicações é o ministro que lida com a Anatel, que lida aí com as operadoras de telefonia, com as operadoras de internet, com as redes, com o Facebook. E quando eu digo Facebook, não é fazer post no Facebook, não. Sim, com os executivos aí das empresas aí de redes sociais, ou seja, ministro das comunicações do governo. Não é a Secretaria da Comunicação, que é quem faz a comunicação do governo. É outra coisa. É uma verba diferente, é um trabalho bem diferente. É um ministério também muito importante. O cara falou que não.
Aí a Globo passou o dia inteiro com fake news. Olha, teve uma fala, nem vou mostrar aqui, do camarote da Globo. Olha, uma fala que dá vontade de vomitar. Dele ali, mais de 3 minutos detonando, falando que o Lula não tem nenhuma moral, que achincalharam o Lula, que humilharam o Lula. Aí você vai ver como é que foi a coisa. Aconteceu o seguinte, o antigo ministro Juscelino Filho, era muito ligado ao Davi Alcolumbre. E ele fez várias indicações em postos chaves no ministério e fez várias indicações aí em agências que não podem ser demitidos. A agência tem mandato, quem é indicado para a agência. Fica lá, dependendo do mandato, é 4 ou 5 anos. E em ministério, várias indicações são de funcionários aí que já eram de carreira e que você não pode mudar, ali, mexer os pauzinhos facilmente. E aí o que foi indicado para ministro, ele falou assim, ele está cotado para ser o líder do União Brasil na Câmara. O líder ganha muita verba, muita verba. E vamos lembrar, temos hoje uma desgraça que a Globo é a favor e que a Globo abafa muito, é chamada Bolsolão, que é o orçamento secreto, que você jamais vai ver a palavra Bolsolão usada na Globo. Foi inventado pelo Bolsonaro. Que é um esquema que só no governo Bolsonaro foram aí 74 bilhões de reais. Esse ano aí, e os deputados aumentaram, agora eles têm maioria ampla aí, eles estão aumentando esse esquema. Esse esquema aí, só nesse ano de 2025, vai dar mais de 20 bilhões para parlamentar corrupto roubar dinheiro público. Então nenhum parlamentar tá nem aí para ser ministro. Porque antigamente o parlamentar não tinha verba, o máximo que eles tinham era as emendas ali, que não eram impositivas. Então quando o parlamentar não queria dar o voto ali que ele podia dar para alguma coisa que o governo quer, o governo falava, tá bom, então não vou liberar suas emendas. E aí o deputado que tinha lá 3, 4 milhões por ano de emendas, não tinha como mandar dinheiro para a cidade dele para fazer uma obra e ele lá inaugurar e falar, fui eu que fiz. Não tinha. Só que agora tem. E secreto ainda. Apesar do Flávio Dino estar aí investigando e tudo mais, eles continuam cometendo crimes e fazendo secreto. E mesmo a parte que não for secreta, eles têm bilhões, esses deputados. Todos eles. Principalmente os corruptos. E aí você vê que ser ministro da comunicação não é o que importa. Melhorar como as operadoras de telefonia e de internet tratam o usuário, isso não é nem de longe o que é o União Brasil, né? Partido do Centrão, Centrão, é como a Globo chama. União Brasil é um partido de extrema-direita, tá? Extrema-direita. Que chama de Centrão porque eles compõem aí com o governo e uma coisinha ou outra. Aí, o que eles fizeram? O deputado falou, eu prefiro ficar aqui sendo líder do meu partido, porque os líderes são quem negociam com o presidente da Câmara e do Senado essa verba de orçamento secreto para eles roubarem o dinheiro todo, do que ser ministro, aí eu ganho um holofote, aí vão começar a me investigar tudo que eu fiz no passado, eu vou acabar preso. É assim que o cara pensou. Porque o ex-ministro do Lula, se não fosse ministro do Lula, não teria sido investigado. E o dinheiro todo que ele roubou antes de ser ministro do Lula, ninguém nem ia saber. E aí os outros ficam assim falando, peraí, eu vou ser ministro pra quê? Pra ficar no holofote, não vou ter verba que eu não vou mais ser deputado, vou estar licenciado de bolsolão de orçamento secreto para roubar, só vou ter verba do ministério, que é difícil de roubar, e pior, o anterior indicou um monte de gente da confiança dele, eu não vou indicar ninguém que eu posso. Não. E aí, obviamente, a Globo não vai dar essa versão toda e essa explicação toda. A Globo simplesmente criminaliza quem? Lula. Por quê? Porque é o modo golpista, tem que enfraquecer o Lula o máximo possível, e eles perceberam o quê? Que boa parte da audiência da Globo é de gente que votou no Lula, que os bolsonaristas pregavam boicote à Globo. Então quem via a Globo era gente ali que até podia odiar o Lula em 2018 e tal, mas foi mudando de opinião quando perceberam que era uma grande mentira, apesar da Globo abafar ali as denúncias contra o Sérgio Moro. Mas acabaram votando no Lula. Então é um público todo ali despolitizado que assiste aí a emissora, e quando eu falar Globo, também saiba, tô falando Globo, Folha, Estadão, Veja, enfim, é o gabinete do ódio do Tarcísio. E aí, eles sabem, vamos pegar esse povo despolitizado, que a grande maioria votou no Lula, e bater forte no Lula. Para quê? Para o Lula ficar bem enfraquecido, para que o projeto Tarcísio dê certo. Ao mesmo tempo, eles passam pano e abafam de todas as maneiras a farsa hospitalar do Bolsonaro e as outras farsas do Bolsonaro. É isso, tá? É exatamente esse o plano da imprensa. E eles estão levando agora a cabo a todo vapor. E aí vem uma operação de um esquema que começou no governo Temer e que se alastrou mesmo no governo Bolsonaro, e tem até matéria da imprensa dizendo, não, mas esse esquema foi mesmo no governo Lula, e sem citar o governo Bolsonaro e o governo Temer. E aí você vê o tamanho da canalice da imprensa. E aí o que preocupa mesmo é você ver que o governo, na hora de se defender disso, é
um zero à esquerda. Votamos num governo de esquerda e temos aí um governo que tenta de tudo ser de esquerda. E na comunicação é um zero à esquerda. Porque, olha, eu vou te falar, se o Lula... Olha, graças aos céus, assim, ó, quem é religioso aí, ó, olha bem pra cima e agradeça que o Lula não sofreu uma tentativa de golpe como sofreu a tentativa do México. Ela sofreu duas. Uma em janeiro e fevereiro e a outra foi principalmente em março. Se o Lula sofresse 10% do que sofreu a presidência do México, eu acho que ele levava um impeachment. Ficava insustentável pro Lula. Ela não apenas enfrentou tudo, porque ela faz ali a sua comunicação diariamente, ela tá lá com, ela tem link direto com a população, como ela saiu com uma popularidade maior. E era uma coisa assim pesada, eu não vou dar muito detalhe aqui, porque senão ia se alongar muito no vídeo. Mas pegava ali, tem uma coisa que tem no México que, e tem há décadas, que tanto a polícia quanto os traficantes de drogas cobram de todo e qualquer empresário, pode até ser uma pessoa que tem carrinho vendendo hot dog na rua, cobra deles propina. A polícia cobra por proteção para não prendê-los e não persegui-los, e os traficantes cobram para não matá-los. E aí todo mundo é extorquido, pela polícia e pelos traficantes, por duas partes. E aí usaram isso aí, fizeram uma mentiraiada para falar que o governo estava ali sendo conivente com os cartéis matando e sequestrando pessoas e fazendo campo de concentração, torturando. Olha, uma coisa bem pesada que pega bem ali no âmago de todo mexicano. A presidenta desmascarou tudo em menos de 2 dias e aí eles continuaram batendo. E naquela época foi em março, e naquilo foi a extrema-direita, toda a direita ali, toda a imprensa, foi forte a coisa. Ela conseguiu. No Brasil não dá para fazer isso, porque não dá para o Lula se defender disso, porque não tem comunicação. E o pior, como não tem comunicação, a extrema-direita tem uma audiência muito maior nas redes. E aí fica a extrema-direita e a imprensa assim, fazendo dobradinha, e aquela esquerda traidora, que tem aí Samia Bonfim, tem agora Ivan Valente do PSOL, Jones Manuel, esses webcomunistas aí, que são aquela esquerda que faz a linha auxiliar do bolsonarismo batendo no Lula com fake news, para atacar o Lula por todos os lados. A boa parte aí, você tá falando, Thiago, tá tudo ruim, muito ruim, não temos esperanças? Falo, temos. A boa notícia é que toda a militância petista que está bem murcha, porque não se sente aí instigada a engajar pelo governo, acaba aí batendo o modo desespero quando chega o período eleitoral, e aí todo mundo engaja, e a gente ganha na comunicação e ganha a eleição, pelo menos a presidencial. A má notícia é que difícil aí vai ser ganhar a eleição para o parlamento, e o Lula ganhando em 2026 vai ter um parlamento bem pior, porque você vê aí, ó, todo esse trabalho que a imprensa está fazendo de enfraquecer o Lula não vai adiantar para o Lula perder a eleição, mas vai adiantar para a esquerda eleger muito menos deputados. É isso, tá? Peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!